Minha gente, hoje vocês vão amar a nossa live. Será com o professor Natanael, que, claro, né, dispensa apresentações. O professor Natanael é muito conhecido das televisões, de rádios, é astrólogo, é numerólogo, grafólogo, angelólogo, estuda os anjos, que amor, minha gente. E também pesquisador da cultura popular, interpreta sonhos, sabe tudo de signos. Gente, vamos aproveitar e perguntar muito para esse querido professor Natanael. Então, minha gente, vamos lá chamando. Muito obrigado, o pessoal já está entrando aqui. Que alegria, meus queridos. Vamos ter uma ótima noite com a presença de vocês aí. Aqui, convidar o professor, vamos lá. Vamos lá, minha gente. Convidei o professor, daqui a pouco tá vindo. Preparem as perguntas. Interpretação de sonhos, signos, enfim, o que vocês tiverem vontade de perguntar. Olha só que amor. Ai, gente. Ai, fico até emocionada. Quanta gente querida. Vamos ver aqui o professor. Aqui é a... Que amor, muita gente já... Gente, querido professor, seja bem-vindo. Obrigado, querida Marília. Boa noite aos telespectadores, espectadores, ouvintes, leitores, enfim. Marília, eu preciso agradecer especialmente aquelas pessoas que ao longo de 45 anos nos conhecem, nos respeitam e que a gente respeita tudo e todos, essencialmente por quê? Porque somos seres humanos. Há dificuldades? Claro que há dificuldades, Marília. E precisamos dizer sempre para as pessoas que possam entender o momento que a gente está vivendo de pandemia, que isso tudo já existia, já estava escrito, como se diz, existe. E as Deu uma pessoas que travadinha. acompanham, pois não? Não, é que deu uma travadinha, professor. Deu. Isto. As pessoas que acompanham a astrologia podem entender também um pouquinho de si, mas entender também um pouquinho mais das demais pessoas. Principalmente, Maria, isso é uma recomendação que eu faço sempre para as pessoas, aprenda a conhecer-te, depois tente conhecer os demais. Verdade. Se nós não fizermos assim, não adianta dizer para a namorada, para o namorado, para o pai, para a mãe, para o filho, para quem quer que seja, fulano, eu te amo, porque isto será apenas da boca para fora. E nós, claro. neste momento, sim, no momento em que nós estamos vivendo, em que a gente não pode dar a mão, que a gente não pode receber um abraço, que a gente não pode sentir o carinho, um beijo de alguém, de quem quer que seja, a gente diz assim, mas é tão perigoso, é tão delicado. Sim, é mais delicado e muito mais perigoso. Por quê? Porque se a gente entendesse um pouquinho do que é o Criador do céu e da terra, a gente iria entender um pouquinho melhor nós, seres humanos. Por que eu digo isso, Marília? Me permita eu me alongar um pouquinho para que as pessoas que nos conhecem entendam a nossa referência. O que é importante você ver? O monstro, e aí você ficar com medo do monstro, ou você imaginar que uma partícula, uma mínima partícula, simplesmente derruba alguém, ou está derrubando, como diz os entendidos, milhares de pessoas no mundo, não é aqui, não é ali, é no mundo. No mundo, Mas é se a verdade. gente entender, pois não. É verdade, Se a professor. gente... Diga, te ouço, desculpe. Não, o senhor está certo. Derruba mesmo, derruba o mundo. Derrubou o mundo. Mas a gente precisaria aprender o que é mais importante. As pessoas aprenderem a se respeitar como pessoas. Na medida em que você respeita você, você aprende a amar você aprende a entender você, e daí você vai amar o outro, compreender o outro e proteger o outro. Porque não adianta só você pôr a máscara. Há que você também introjetar para você o que eu estou usando a máscara. Por quê? Para proteger não apenas o outro, mas proteger essencialmente a mim.
E quando a gente tem vontade de dar um abraço num amigo, numa amiga, num colega de trabalho, alguém que nasceu, porque as pessoas estão nascendo nesse momento, né? As pessoas, muitos deixaram de casar nesses últimos 4, 5 meses. É Muitas verdade. pessoas deixaram de batizar, de tudo. Se deixou de ir a festas, por uma série de razões. Então, quando a gente tenta mostrar que a astrologia nos orienta e a gente precisa entender o que o cosmos nos diz. Dizer que o mundo conspira, não. O cosmos, aquilo que chamamos de céu e que olhamos para cima e dizemos, Papai do céu, derrama tuas graças. Mas não é só na hora do perigo. Há que se aprender a agradecer a cada dia, não apenas hoje. Quem acompanha o Natanael há mais tempo sabe do que eu digo. Aprenda a agradecer por esse novo dia. Depois você vai fazer as suas coisas. Depois você vai para o trabalho, depois você... Uma série de circunstâncias. Mas primeiro agradece. O presente que Papai do Céu nos dá, que se chama vida. Mas vida terrena. É isso que a gente precisa aprender. Quando passar isto, daqui a pouco a gente volta a abraçar, conhecer, trocar ideias, trocar afagos, abraçar as pessoas que são importantes para a gente e aquelas pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Preciso, mais uma vez, agradecer você e a tua equipe, que é a oportunidade que a gente está tendo de, nesta noite de quarta-feira, ter a oportunidade de falarmos um pouquinho de sonhos, de astrologia, de grafologia, de numerologia, e falarmos do mundo esotérico, que é muitíssimo importante para todos nós, Maria. Muito obrigado. Professor, eu estou muito feliz com a sua presença aqui na nossa live. O pessoal está todo mundo chegando aqui. Vocês já podem fazer suas perguntas, queridos amigos. Eu lancei os cartão VIP Ouro para aquele telespectador que sempre está com a gente, professor. E tem muitos cartões VIP Ouro por aí. São muitos. Que bom. Professor Natanael, essa energia que está ruim desse ano 2020 já estava previsto, porque o 2020 dá 40, dá 4, uma energia pesada. Sim. Então, o que o senhor tem a dizer, assim, astrologicamente sobre 2020? Bom, o primeiro passo que a gente precisa aprender, fundamentalmente, não é apenas fazer promessas. O grande problema do ser humano é fazer promessas. Se eu fizer isto, eu quero aquilo. Se eu prometer isto, eu vou fazer aquilo. Mas as pessoas não pagam suas promessas. Infelizmente. As pessoas dizem assim, eu fiz uma promessa, eu fui pular 7 ondinhas. Você apenas diz, de cada 10 pessoas, por pesquisa de consultório, ao longo desses 45 anos de trabalho, Maria, as pessoas se questionam assim, mas eu prometi não cumprir, professor. Quem é que tem que cumprir? Eu ou você? É a pessoa que tem que cumprir. Então, quando a gente apenas simplesmente vai ao mar e joga uma flor, joga uma champanhe, joga as suas energias negativas, as coisas não são apenas assim. Isso é como você ter... A gente precisa aprender o ritual da vida. Não é simplesmente eu estou aqui e quero as coisas prontas. A vida não está pronta. A maior necessidade que temos de vida é neste momento. Se você pegar alguém que tem 80, 90, 100, 110, 115 anos, e existem pessoas vivas hoje em todos os lugares com 100 anos, com 102 anos, você pergunta o que essa pessoa quer? Ela quer vida. Nada mais do que isso. Mas a gente vai deixando algumas marcas para trás. E essas marcas, elas não saem da gente. Por quê, Marília? Porque nós somos matéria e espírito. E os nossos espíritos, de alguma maneira, eles estão conturbados. As pessoas estão agressivas, não apenas em 2020, Marília. Para tentar responder para você e para os telespectadores, que não é de hoje que a gente precisava parar um pouco com essa velocidade de vida. Ora, onde é que já se viu eu não ter tempo para me alimentar, eu não ter tempo para conversar com o filho, com a esposa, com o marido, com o filho, com o namorado? Era assim. Para um pouco. Para um pouco. Na medida que você para, naturalmente você pensa... Agora, não vamos pensar em dinheiro. Vamos pensar no lado afetivo. Vamos pensar quem é que eu sou, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou. Porque senão nós vamos chegar em 2025 e a gente ainda não sabe para onde é que vai,
porque a tendência é esta. Então, nós precisamos organizar, porque, veja, eu não digo que é coincidência, hoje é 22, que também é 4. Hoje é 7. Então, se nós imaginarmos 22, nós temos um 4. Se nós pegarmos o mês que é 7, nós teremos 7 menos 4, 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós esquecemos disso. E aí nós queremos um 2020, que também é 4, sozinho. Não é sozinho. O ano de 2020 não é sozinho. Então, 4 do 2020, vamos fazer esse cálculo. E 4 do 22, nós teremos 8. O 8, na verdade, é o infinito. O que nós queremos do infinito? Nós não queremos daqui 100 anos. Nós queremos amanhã. Ontem é passado. Hoje é presente. Amanhã já é futuro, já é infinito. Se nós pensarmos um pouquinho nesse sentido, nós teremos o 22, que é 4, o 7, que é, daí nós temos o número 11, e o número 4 de 2020, que fechará o número 15, que dentro da numerologia é o número 6. Nós precisamos, essencialmente, se me fiz entender, Marília, nós precisamos, fundamentalmente, parar um pouquinho. Sem lamentos e sem reclamações. Daí a gente faz a mudança. O número 6, ele vem para dizer para você que felicidade existe, mas que não é simplesmente você estalar os dedos para que ela chegue até você. A numerologia, ela é muito, extremamente importante que as pessoas possam entender. Muito. Muitíssimo. Por quê, Marília? Em qualquer lugar do mundo que as pessoas forem, o número 1 é o primeiro, o número 2 é a dualidade, o número 3 é a espiritualidade, assim sucessivamente, e nós vamos até 9. Assim é a numerologia. Depois você vai conjugando o teu nome completo, o teu dia, o teu mês, o teu ano de nascimento, a tua idade neste ano, não importa o mês, a idade que você completa naquele ano, independente de você ter nascido no dia 10 de fevereiro ou dia 31 de dezembro de cada ano. O número da tua idade é o número inteiro. E esse número inteiro dá para você fazer uma reflexão. Digo sempre, e puxo a orelha das pessoas, quem é que eu sou? De onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? Às vezes, o lado esotérico nos diz assim, quem é você? Eu não sei quem é que eu sou. Eu me casei, eu me separei, eu trabalhei, eu fiz isso e hoje estou aqui. Não! Existe um amigo da gente que às vezes a gente não se dá conta. Meu melhor amigo não é o Joãozinho, não é a Maria, não é aquela pessoa. Sou eu. Se eu não me amar, há mais aquela pessoa. Quem é aquela pessoa? O meu maior amigo chama-se o meu espelho. Tenho erros? Qualquer um de nós tem. Temos fragilidades? Qualquer um de nós tem. Então, a partir disso, a gente precisa aprender. Ama você, depois você ama os outros. Agradece. E a vida é bela. Não tenha dúvida disso. Agora, como é importante, não é, professora? A numerologia com a astrologia são duas ciências exatas que caminham juntas. Para a gente até verificar, eu acredito demais na numerologia e na astrologia. Aliás, eu não dou um passo da minha vida, eu queria falar isso para o senhor e para o pessoal que está assistindo. Eu não faço nada na minha vida sem antes consultar a numerologia e a astrologia, como a lua cheia sempre, a lua crescente. Sim. Aí eu queria até perguntar para o senhor sobre isso. O dia melhor, o dia mais favorável para assinar um contrato, para casar, para noivar, para conhecer alguém, para desfazer um casamento, até para desfazer um casamento é importante a gente consultar o dia, não é, professor? Também, isso é extremamente importante. O grande segredo da vida é o seguinte, se a gente voltar um pouquinho para que as pessoas entendam o que é a astrologia na visão do Natanael, é assim, o homem e uma mulher, óvulo e espermatozoide. A partir desta fecundação, existe um ser humano. Deste ser humano, você já tem um espírito, você só vai se formar um ser humano para depois vir a este mundo terreno, como a gente diz, ou algumas pessoas chamam de terra, para o campo terreno. Você tem 2 nascimentos, mas, na verdade, o teu nascimento se deu 9 luas antes de você chegar aqui.
Alguns de nós nascem com 6 meses. Algumas pessoas apressadas nascem com 7 meses. Né? Há muitos tempos antigos existiam os mitos de que criança que nascesse de 7 meses não se criava. Leva engano, apenas um mito, nada mais do que isso. É mito, né? A modernidade... Diga. Não, é mito, né, professor? É Claro. mito, é mito. Não tenho dúvida disso. Por quê? Ao longo do tempo, ou dos tempos, a medicina vem nos trazendo ensinamentos de que é possível e aí se torna natural o nascimento de 7 luas ou 7 meses. Né? Claro que aí tem que se analisar todos os detalhes da gravidez, do período dessa mãe, né? O que aconteceu, os fatos, o que tinha antes dessa gravidez, É. né? Porque tudo isso influencia. Não imagine, eu ouço seguidas vezes alguém diz assim, professor, meu filho fulano e tal é a ovelha negra da família. Por quê? A ovelha negra, que algumas pessoas entendem, também é um mito. Existem algumas pessoas que têm uma percepção, e isto chama-se PES, percepção extrasensorial, ou seja, você percebe antes o fato de alguma coisa acontecer. E aquela pessoa que vem com o estigma, né, de ovelha negra, aquela pessoa não está nem aí para nada, não sente dor, não sente medo, não sente sono, não sente fome, não sente sede, nada. Ela é uma pessoa diferenciada de Mas tudo e de isso tem a ver com a todos. energia da pessoa, não é, professor? Do dia, mês e ano. A energia que ela Sim, carrega. sim, exatamente isso. Mas esta energia não é só dela, daquela pessoa. Ela vem da energia de pai e mãe, de avô, de avó e assim sucessivamente. Nós não Ai, nascemos simplesmente, né? Nós não nascemos simplesmente de pai e de mãe. Nós temos uma avó materna e uma avó paterna, um avô paterno e outro avô materno. Então, nós temos, na verdade, nós temos 6 pessoas antes de nós para nós chegarmos aqui. E aí, então, o que acontece? Nós teremos um dia de nascimento. Qual foi o dia que você nasceu? Eu nasci tal. Qual foi o mês? Tal. Qual foi o ano? Tal. Este ano, X idade. E a partir daí se faz todo o cálculo, ou como a gente chama, dentro do critério da numerologia, para fazer com que você, amigo, amiga, se conheça um pouco mais, se conheça melhor. Entender de energias negativas não é muito simples. A coisa mais fácil é dizer, fulano está enfeitiçado. É simples é. dizer. Né? Dizer, você é milionário. Que bom que tu me deseja que eu seja rico. E às vezes não é assim. Na maior parte das vezes não é assim. Então, há que se entender quem é que eu sou, voltamos à história, quem é que eu sou, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, quem eu quero. O espelho nos diz. Às vezes, nós vemos uma caneta, Maria, e não entendemos que aquela caneta tem uma finalidade. Vemos Astrologia, alguém... Diga. astrologia, numerologia coloca um espelho, então, na nossa frente para a gente se conhecer, não é, professor? Mais ou menos até para o pessoal entender. Fundamentalmente, é o espelho de você para você. Por mais que alguém diga assim, que fulano é bonita, que fulano é maravilhosa, que não sei o que, não sei o que. Mas as pessoas não sabem o problema que aquela pessoa vive. A coisa mais fácil que existe na modernidade, isso é uma crítica para algumas pessoas, Marília. Na verdade, não é uma crítica em si. Quem sou eu para criticar alguém? Isto é uma lembrança para as pessoas. Algumas pessoas não rezam, não importa a sua crença, não rezam. É. Não agradecem o dia a dia do alimento, não agradece a água que bebeu, não agradece nada. É. E aí vai de manhã cedo para o Face, para o WhatsApp, que Deus te ajude, que Deus te ajude. Como é que você Mas pode simplesmente desejar de papel ou desejar de telefone? Quando você encontra a pessoa, você não dá bom dia para aquela pessoa. Você encontra no trabalho, você não saúda aquela pessoa. sabe que Você eu não tenho diz com notado? licença, você não diz obrigado. Sabe que eu tenho notado, ô, professor? Quem Uhum. posta, por exemplo, assim, ó, palavras positivas, está precisando naquele momento daquilo. Né? Por exemplo, o dia é lindo, vamos aí batalhar para um dia melhor, sol na nossa vida, vamos.
a pessoa está precisando disso. Então, geralmente, assim, a gente posta o que está precisando. Se a gente começar a notar isso, é pura Há verdade, que acho que se é por entender. aí. Sim, exatamente. Há que se entender isto. Né? A É, coisa mais fácil que existe para alguém é dizer assim: ai, coitado de mim, eu passei tão mal essa noite, eu quase nem dormi. é horrível, Alguma horrível. coisa está acontecendo para você não dormir. Você tinha dores, se alimentou mal, preocupado com problemas? Problemas todos nós temos. Todos Agora, nós. você tem que solucionar parte a parte, senão você vai carregar o mundo nas costas e não tem como solucionar. Não tem. Sem rezar, sem ficar naquela negatividade, com a negatividade, aquele reclamão, aquele resmungão, aquele ranço da vida, não é, professor? Sim, Tem um gente que gancho. carrega o ranço a vida inteira e não sai daquela nuvem preta, que nem da família Adams Sim, ali. Então é sim. péssimo isso. Aí vai mudar de que jeito também? É complexo. Mas isso não está embutido no dia, mês e ano, essa negatividade também? Tu tens uma raiz. Tem, Né? exato. Vamos imaginar que nós, seres humanos, fôssemos uma raiz de aipim. Perfeito? Sim, uma raiz de Toda aipim. ela defeituosa, toda torta, toda torta. Alguém quer aquela raiz de aipim toda torta, cheia de raizinha? Não, ela vai ficar na caixa no mercado. É, Porque exato. assim somos nós. Nós temos vida material e espiritual. O que é bom para a minha matéria? Um pedaço de aipim. Estou usando aipim como referência. Mas, além disso, o que mais? Eu preciso de uma crença, de um crédito comigo mesmo para que as coisas aconteçam. Eu preciso pensar que amanhã há de ser melhor que hoje, porque Com hoje já certeza, é melhor do que ontem. com certeza. Sempre. Só Professor, que, vamos só dar um oi para o diga, pessoal aqui que está nos assistindo. De repente, tem até perguntas para o senhor aqui. Responder o vamos lá, pessoal de vamos. casa. Vamos ver aqui. Desde o primeiro. Nossa, quanta gente! Gente, quem puder compartilhar, compartilhe o nosso vídeo aí. Paulo, querido, Isso. Cássia Cora. Bom, a Cássia é nosso cartão VIP ouro de estrelinha, tá sempre com a gente. Que bom, A parabéns, Anderson obrigado. Capelupi, um beijo para ti, querido. Um beijo para tua mãe. A dona Norma Regina, um beijo enorme para vocês. Estão sempre com a gente. Com O certeza. Alvin Amado também, o Paulo, Fernando, Anderson, Alvin, Márcio, querido, o Wellington, Márcia, o Tiago, o Márcio, a Claudinha Amada está com a gente, a Joyce, Isso. o Paulo Fernando diz o seguinte: boa noite, Marília, tudo bem? Pergunta ao professor quem vai ganhar o Grenal. Mas essa história de quem não é adivinhação, é uma ciência exata, não é, professor? É que, na verdade, as pessoas acostumaram a entender que a astrologia era alguém que tinha poderes. Não existe poderes. A Não. astrologia ela precisa ser feita sempre com antecedência. Quem é que vai sair jogando? Quem são os treinadores? Quais são as cabeças que pensam e quais são as cabeças que obedecem? Porque num time de futebol, não é simplesmente o cara que faz o gol ou o cara que defende o gol. Não é isso. Há um envolvimento de uma energia cósmica muito grande. Imagina assim, no campo são 22 pessoas, mais um juiz e mais dois bandeirinhas, no mínimo. Não se tem tempo de pegar o nome de cada um, dia, mês e ano de cada um, e fazer adivinhação. Não é o nosso caso. Não é isso que a Não, gente faz. não é. Mas o Não, dia, por absolutamente. exemplo, até de começar um campeonato, um exemplo, né? De iniciar, Sim, por exemplo, uma abertura de algum jogo, isso também é importante, sim, verificar os dias melhores até para não ter erro, não é, professor? O dia de casar, o exatamente. dia de, enfim, o dia de tudo é tão importante. Na verdade, Ah, nós precisamos entender o seguinte: a fase da Lua, ou as fases das luas, elas são feitas de lua nova, de hum, lua crescente, de lua cheia e de lua minguante. E as pessoas ainda insistem, Marília, infelizmente, dizem assim: mas eu não planto na lua, eu não corto o cabelo na lua, eu corto na terra, eu planto na terra. Mas se a gente parar, só para dar um exemplo, Marília, se as pessoas tiverem a oportunidade de fazer esse teste, vai na beira do mar, no mar, não no rio, no mar, e para num determinado lugar onde tenha mal e mal a água do mar bata no teu pé. E fica naquele momento, naquela hora, 10 minutos ali. Você verá que daqui a pouco a água vem um pouquinho mais, volta mais para baixo, vem e volta.
Isso são as marés. Se a gente entendesse um pouquinho mais da velocidade da Terra, né? A Terra tem um eixo que é torto, como a gente diz, né? A Terra, ela não é redonda. Imagina uma laranja, imagina uma bergamota e uma outra laranjinha, uma bergamota menor. Então, para as pessoas que conhecem um pouquinho, vamos imaginar assim, um moedor de cana, um engenho de cana. É o exemplo mais prático. Uma bola gira para a direita, outra para a esquerda e outra gira ao contrário. Isto é Terra, Sol e Lua. Se nós tivermos a oportunidade agora, nesse período, volta um pouquinho a semana para trás, um frio imenso, hoje nós estávamos com 28, 29 graus. Daqui 2 ou 3 dias nós teremos mais frio novamente. Então, o que aconteceu nesse período todo? Vamos lembrar, Marília, ali em dezembro, janeiro e fevereiro, nós tivemos 40 graus, uma quantidade imensa de dias. O que aconteceu? Subiu, houve uma evaporação, as pessoas sabem que é assim. Vai chegar um momento que os ventos vão trazer aquele vapor que foi para cá de volta, porque era daqui esse calor, e esta água era daqui. Só que você pegar um balde e levar de conta-gota, daqui a pouco você derrama todo aquele balde naquele lugar, que foi o que aconteceu, e é o que acontece. Então, Lua, Sol e Terra caminham juntos, mesmo contrários, mas eles caminham juntos. Então, data de nascimento. Hoje em dia, as pessoas não acompanham tanto as mudanças de Lua pelo fato de que, simplesmente, quando vai ganhar o seu bebê, o médico lá achou que tal período está suficiente, vai lá e faz uma cesárea. Mas nos tempos antigos que não existia cesariana, ou nasce naquele período, ou, como diz o ditado, não nasce, vai ser para um outro período. Então, as pessoas até precisariam entender um pouquinho da antiguidade. É extremamente importante isso. Por quê? Porque o ciclo que se faz em volta do organismo feminino acompanha a mudança de lua. Claro, hoje, pela modernidade, as mulheres hoje em dia estão mais preparadas, a medicina está muito moderna, então toma anticoncepcional, toma medicamento, e aí as coisas vão mudando. Mas tudo tem a ver com mudança de lua, não tenha dúvida disso. Isso. E é muita influência também dos planetas, não é, professor? Vamos, primeiro, antes de eu fazer a próxima pergunta, vamos ver quem está aqui. O Alan, querido, Sandra, obrigada, amada. Anderson, Claudinha, já disse, Luiz, Sentinger, Fabrício, Alan. Vamos ver se tem outras perguntas aqui para o professor. Cristiano, Wagner. Não, Wagner é sempre. Cartão VIP Ouro com estrelinha, querido. Bom, Sônia, Lopes, Amei, Neuri, Daniela, professor Iris, Maria, Delci, Márcia. A Adair está dizendo o seguinte, mas qual a resposta para quando finalmente vai sobrar algum dinheiro? Sempre aparece algo para precisar gastar e a gente nunca consegue ir para frente. Bom, nós temos que entender duas coisas na vida de qualquer um de nós, Marília e amigos que nos acompanham. Primeiro, agradecer pela oportunidade da gente falar um pouquinho mais, e eu sou falante. Que bom. Há que preparar o nosso psicológico e o nosso material. Olha, eu vou receber no fim... Se a gente parasse um pouquinho... Eu não sou economista, mas quanto é que você ganha por mês? Vamos fazer uma avaliação assim. Eu ganho R$1.000 por mês. Você não ganha 1.000, você recebe 1.000. Quanto é que tu paga de telefone? X. Quanto é que tu paga de luz? Outro X. Quanto é que tu paga de ônibus? Outro... E assim sucessivamente. Então, tem algumas despesas que nós todos, simplesmente vai passando. De cada 10 pessoas, 9 pessoas simplesmente não sabem quanto é que recebem. Por quê? Porque a dívida faz parte. Então, se você imaginar, segundo os maiores economistas, você precisa aprender a guardar entre 15% e 20% daquilo que você recebe. Aquilo é ganho. O resto é despesa. Agora, com esses 20%, diga. Agora, tem sim. Não, pode concluir, depois eu pergunto, professor. Na verdade, quanto é que eu ganho?
eu ganho o que eu ganho e eu posso guardar. O que eu não posso guardar é despesa. Despesa eu tenho todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, de 30 em 30 dias. É simples isso? Claro que não. Por quê? Porque nós queremos, e isso é muito importante que eu diga, num primeiro momento, nós queremos as coisas prontas. Quando a gente quer a coisa pronta, ela tem um outro custo, ela tem uma outra operação. Antigamente, que não existiam as confecções, era menor as confecções, as pessoas iam nas lojas e compravam tecido. Já sabia que a loja que ia comprar, já sabia o botão, a linha, as coisas todas, e levava para a costureira e já tinha uma ideia de quanto que ia custar na costureira. As confecções vieram para facilitar a vida das pessoas. Ora, se a coisa está pronta, se eu não pago agora, eu pago daqui 30 dias. Mas você não tem o dinheiro daqui 30 dias, porque você não tem hoje. É. Então, os maiores economistas dizem, e eu vou analisar comigo, você precisa guardar 15. Ótimo se você economizar, ou guardar, ou separar 20% daquilo que você recebe. E aí você consegue dizer, bom, eu posso gastar numa viagem, eu posso gastar num vinho, eu posso gastar numa carne melhor, enfim, nas coisas boas, naquilo que te der prazer em gastar. Porque nós sentimos prazer em alguma coisa. Os prazeres fazem parte da vida da gente. Sempre. Agora, os signos E têm aí, influência também, não é, professor? Aquele signo gastadeiro, aquele signo que gasta demais, o signo sim, que economiza. Então, tem isso, a influência dos signos também. a influência dos signos e da lua que você nasceu. Ah, Existem algumas pessoas que correm mais, não é só o ariano ou ariana, não é só o signo de Áries por ser o primeiro que está sempre correndo, mas a gente vai precisar buscar a individualidade de cada um. A astrologia, ela nos dá um perfil. Esse é um círculo maior. Então, a astrologia ela me faz X, tá? Um círculo. A individualidade, quem é que está aqui? Aqui está o Natanael, aqui está a Marília. O que eu sou nessas circunstâncias todas? Eu conheço o Natanael? Sim. Não gostaria de saber das coisas ruins que eu tenho? As pessoas não querem saber disso, mas a gente vai escondendo e vai, sabe, assim, quando tu consegue sei. tapar um pouquinho de terra em cima e vai vivendo. Você precisa, nem tanto ao céu, Marília, nem tanto ao inferno. A astrologia, ela nos dá um parâmetro. E é como dar uma estrada para você. Agora, você sabe que a estrada tem curvas, que a estrada tem buracos, que a estrada tem um pedágio, que a estrada está mal iluminada, está mal sinalizada. A vida da gente é mais ou menos assim. Só que É, você quer as coisas prontas e você quer correr porque eu quero chegar mais. É simples. Quem nos vê nesse momento, o exemplo mais prático de tudo isto, a freeway lotada de gente indo para a praia em mês de dezembro. Sempre tem um afobadinho a mais que vai lá pela direita. Quando a polícia ataca, ele diz, porque como é que foi? Não sabe o que fez. Passou e é. não viu a sinaleira. Simples. Geralmente é um Simples. ariano, né, professor? Geralmente é um ariano. Depois eu quero que o senhor fale um pouco do meu signo, Áries. Bom, o que nós precisamos entender? Eu tenho uma ideia, Natanael, tenho uma ideia de que eu vou sair de Porto Alegre para chegar em Tramandaí. Quanto tempo eu levo? Bom, eu tenho 140 quilômetros. Eu vou levar 1h30. Bom, 1h30 lá vou eu. 80, 90, freeway, tu anda 100 por hora hoje, sem problema. É. Agora, por que andar 150? Será que o mar vai sair de lá? A praia vai sair de lá? Não. Mas eu me atrasei. Bom, aí é uma questão de desrespeito com você e não apenas com quem você ultrapassou e maltratou e desrespeitou. Há que se entender, não é apenas homens ou mulheres de Áries que têm pressa. Algumas pessoas também têm pressa no seu dia a dia dentro de casa. Pô, não está pronto o almoço ainda, já é 12h10. É.
Você olhou para aquela pessoa que estava ali fazendo comida, limpando a casa, sei lá, no restaurante. Você vai no restaurante, chega e já quer que o prato esteja servido? Isso não existe. Então, nós queremos as coisas prontas. E a vida não está pronta, Marília. Não, não é, A é vida não está verdade. pronta. Vamos em frente aqui. Entender. A Vanessa está assistindo, querida. Sérgio, Joyce, Mohamed, não, Mamoda, é isso? Está assistindo, Adair. Ah, o nascimento do Adair. 19/7/78. Tem como fazer falar alguma coisinha para 78. 10, 17, 17, Não, 25, 7. 32. 19/7/78. Sim, 78. Nessas circunstâncias, nós teremos o número 32. 32 dentro do cálculo de cabeça aqui, rapidamente, é o número 5. O que o 5 nos confere? Necessidade fundamental de um equilíbrio. Veja bem, necessidade fundamental de equilíbrio. Nem tanto para cá, nem tanto para lá. Tudo aquilo que eu, do dia 19/7, venha fazer ou queira fazer, eu preciso parar antes, eu preciso pensar antes. Eu digo para as pessoas, escreve a tua vida num caderno. Eu ouço as pessoas dizer, professor Natanael, minha vida daria um livro. Já escreveu? Não. Sim, mas tu está com 50 anos e não escreveu? Como é que tu quer que as pessoas saibam que você passou por isto? Você precisa escrever a tua história. Então, não vamos querer, você do dia 19/7/78, 8/7/15, que é 6. Você tem o equilíbrio, mas tem pressa. Pensou, já está saindo porta fora. Não. Primeiro eu penso, depois eu articulo na minha cabeça, daí eu digo sempre às pessoas, escreve, põe num pedacinho de papel na geladeira, e aí você mentaliza o que você quer fazer. Porque isto é 5, 5 é meio. E a numerologia não tem metade. Só que se a gente pensar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 é meio, metade. É o equilíbrio. Não adianta eu ter pressa. Eu preciso ter equilíbrio. A paciência faz assim. Às vezes as pessoas dizem assim, não, mas o senhor faz assim porque o senhor já está velho. E eu digo que as pessoas não envelhecem. Não importa que você tenha 60, 70, 80, 90, você não é um velho, você é um sábio. E você está amadurecendo. Quando a gente está amadurecendo, e a vida nos proporciona isso, Maíra, a astrologia vem e diz assim, pensa com calma, analisa mais uma vez, e aí você vai fazer. Se aquieta, né, professora? É simples. Simples. Só que a vida não está pronta. Isso precisa ser repetido imensamente para a gente pegar isso. Isso aí. Não é simples. Não. Mamot, é isso o teu nome? Depois me corrige, querido. Boa noite, gente linda. Boa noite, querido. Obrigado. Vania, amada, Rafa assistindo, Osvino também, Helenita Ramos dos Santos, saudades, um abraço para você, para Joyce Boeira. Isso. Pergunta o senhor, professor. Para Joyce Boeira. Oi? É para Então, Joyce Boeira, ela disse. Um abraço para você, Joyce. Obrigado. Dinarte, obrigado mesmo. A gente agradece. Isso. Clara, vamos ver, Mamode, boa noite. Boa noite, gente. Minha pergunta, astrologia, tem a ver com a sorte? Tem a ver com a sorte da gente? O Mamot pergunta. Não sei se está certo esse nome, mas... O grande segredo, Marília, da gente entender é dizer assim, fulano tem sorte. Fulano tem privilégio que ele se dá. Não é as outras pessoas que permitem para você. É você que se permite a fazer as coisas no seu devido tempo, no seu devido lugar e no seu devido espaço. Isto, para mim, é sorte. Porque as pessoas dizem, bom, se existe sorte, existe o outro lado, a outra palavra. Né? Então, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Para ter sorte, tem que ter o outro lado. Mas comigo é só para o lado de baixo. Por quê? Porque você te permite. Há que se entender que nós, Marília,
É extremamente interessante que as pessoas entendam assim. Nós somos produtores de energia, boa ou ruim, ou nem tão boa, como querer entender. Como é É, que é a nossa produção de energia? Os tempos mudaram, Marília, amigos que nos acompanham, os tempos mudaram, mas não mudou a essência das pessoas. Quem é negativo vai ser negativo aonde quer que seja. Nos tempos antigos, a gente dizia assim, fulano não pode vir na minha casa porque eu estou com uma porca para vir de cria. A minha vaca vai dar leite, a galinha está cheia de pintinhos, se vier de ovos choco, se vier aqui vai adorar tudo. Era assim. verdade. Mas, infelizmente, é extremamente interessante dizer, infelizmente, algumas pessoas produzem mais energia negativa do que positiva. Então, estas pessoas, elas não conseguem ser elas mesmas. Elas estão muito mais preocupadas em prejudicar o outro com seu olhar, com sua manifestação e com sua forma de dizer isso aqui não vai dar certo. Como É, é que fulano conseguiu isto? Há que se entender que nós produzimos energia, somos matéria e energia, nós somos espírito. Há que se entender isto. Existe o bem? Claro que existe, mas você produz o teu bem. Agora, você também permite que o outro produza o mal sobre você. Precisamos entender isto. é, E nos exatamente. afastarmos daquelas pessoas que sabemos, né? Porque a gente sempre sabe quem são os ruins para a gente. E a Sempre. gente procura se afastar. Exato. O karma não nos pertence, não é, professor? Esse karma, gente negativa, ruim, não nos pertence. A Vani é que está dizendo, a Vani Molinaro, sua amiga querida, Querida, a Eva, a querida. Sandra, a Anderson, Sim. sim, querido, um beijo para tua mãe, a dona Norma, Capelupe, a Márcia Bock, né, eu acho. Oi, Bom, Sandra, uhum. querida, Marta, olá, vamos ver aqui. Danusa, Raquel, Alvim. Ah, o Alvim pergunta assim, ó. Signo de Escorpião, 15/11/82. 15/11/82. 0 para 2 para 6, 8. Número do infinito. Há que se entender o seguinte, da onde eu venho para onde eu vou. O que é o escorpião? Existem mitos e existem lendas sobre tal. Mas isto é para os animais. Nós somos pensantes. Então, nós não podemos apenas querer que as coisas aconteçam ao nosso bel prazer. Isto nos dá a condição de 15, que é 6, de 11, que é 2, que é 8, e 82, que é 0. As coisas que você pretende fazer, elas precisarão ser postas 2 vezes no papel. Escreve o que tu queres fazer, programa, dobra no papelzinho e põe lá no ímã da geladeira, dentro de um livro, na carteira, o que eu vou fazer dia tal. E aí deixa as coisas acontecer. Mas o deixar não quer dizer simplesmente esqueci ali, não. Deixa de pensar naquilo e daqui a pouco você realiza. Isto é programar aquilo que você quer. Não é É simples. ótimo. Nós temos que meditar e fazer a volta dentro de nós mesmos. Mas aí já é Bela também personalidade. enviar Oi? esse pensamento para o universo, né? Jogar para o universo, não é, professor? E o universo está aí, O cheio de universo, energia. o universo conspira em benefício da gente, desde que a gente faça a nossa parte. O grande problema, Maria, é que a gente precisa aprender fundamentalmente quem é que eu sou, de onde é que eu venho. Não adianta eu sair contando tudo que eu quero fazer ou tudo que eu fiz. Não. É, Tem coisas que são tuas. E aquilo que é teu, guarda. Aquilo que você quer fazer, guarda. E aí vai realizando. Sabe uma parede de tijolos? Não é simplesmente, vou botar o último tijolo aqui, mas não tem nada embaixo. Vai colocando tijolo a tijolo, cada coisa no seu devido tempo e lugar. Isso é extremamente importante. importante. Você Rodrigo falasse de uma Cardoso, amiga minha, me permita eu mandar um abraço afetuoso a todas as pessoas de alguma maneira que nos acompanham e que te acompanham há mais tempo, Marília. Eu sou nascido na cidade de Erechim. Tenho gratidão por essa terra. E tenho gratidão pelos bons amigos que lá, em tempos idos, e já se vão
50 e tantos anos que eu botei a trouxa nas costas e vim para Porto Alegre, depois eu fui para estudar na aeronáutica, enfim, até sair da aeronáutica para depois fazer o que faço isso há 45 anos. E tem aqueles amigos ou aquelas amigas que nos fazem bem. Faz muito tempo que não Muito. vejo a Vânia, outros tantos amigos. Eu tenho até hoje uma professora saudosa, querida, maravilhosa, de boas lembranças, que chama-se Joane Covo, na cidade de Erechim. Tenho uma gratidão muito grande por ela e por tantas outras pessoas, que ficaremos 2 horas conversando a respeito das pessoas todas que a gente gosta, que a gente se dá bem e que a gente sente saudade. Que é Verdade. importante, eu digo assim, que a saudade, Maria, é um dos melhores sentimentos. Não é apenas a distância 1.000 quilômetros, é o Não. pensar naquela pessoa com carinho e com respeito. Isso é extremamente importante. Verdade, professor, com certeza. Vamos continuar aqui o Rodrigo. Gente, Vamos lá. sonhos, vamos falar de sonhos também, de interpretação. Aí Vamos. vocês sonharam com o quê? Boa, Rodrigo Cardoso, boa noite a todos. Boa noite, querido. Daniel, boa noite. Queiroz, amado, sempre compartilha nossas lives também. Isabel, boa noite. Marta, o que diria sobre mim? A Marta Peixoto, 15/11/67. 15/11/67. Então, 67. assim, 13, que é 4 para 2 para 6. 6, 8. 8 com 5, 13. 14 com 3, 17. 17, 8. 7 e 6, 13. As decisões que ela vem vivendo, ou as indecisões que ela vem vivendo, ela tem mais meia dúzia de dias. Nós estamos vivendo ainda uma lua nova. Nós estamos na quarta-feira, domingo, segunda, terça. Nós estamos terceiro, amanhã já é 4º dia da lua nova. Então, seria interessante que ela esperasse pelo menos mais 2 semanas, lá, quase já nos últimos dias do mês de julho para agosto, aquelas indecisões para que ela tome uma decisão do que fazer, independente de ser emoções ou independente de ser razões. Razões é trabalho, razões é saúde. Emoções, o amor que eu tenho por mim, primeiro, depois pelas demais pessoas. Estas decisões têm que ser única e exclusivamente dela. Perfeito. Diego assistindo, querido. Anderson José Capelupi, querido, sempre com a gente. Um beijo novamente para a mãe amada, a dona Norma. Ele é do dia 3/4/92. Ariano também, querido. Eu também. 92? Do 4/92. 11/2. Então, veja bem. Vamos imaginar, as pessoas que gostam de carnaval vão me desculpar, mas para mim carnaval, sabe assim, desculpe os desenhos que eu faço com as mãos e com a mente. Sabe o cachorrinho que está tonto? Cachorrinho que está tonto, que corre atrás do próprio rabo? Ele tem medo de tudo e de todos, e aí o primeiro que ele enxerga com o canto do olho e vai correr atrás do próprio rabo. Tá? Há uma necessidade desta personalidade aqui, de 3, de 4, que é 7, que é um dos números mais auspiciosos do mundo, de aproveitar essa energia positiva que ele tem, porém, diminuir a velocidade do seu automóvel. A velocidade que a gente anda, e que isso é permitido por lei, seria 80, no máximo 100, que é freeway. Mas determinadas estradas não permitem nem 80. Digo isso por conhecimento de estrada nesse estado todo. Esta personalidade aqui precisará ter uma definição das coisas que quer. Não é ficar esperando aqui que a coisa... e sair desesperado. Não. Absolutamente não. Então, assim, ó, o 03 de 04. 7. Aí nós vamos lá para a complexidade da sua pressa. Se eu tenho muita pressa, eu acabo não fazendo tudo o que eu quero, e aí eu delego poderes para os outros, e os outros não farão aquilo que eu gostaria que fosse feito. Há que se entender isto, senão... Verdade. Daniel Queiroz, vamos ver. Outra pergunta, professor. O Daniel, sou ariano, também amado, coisa boa. Levo
tudo anotado, ele leva tudo anotado, mas também gasto sempre um pouco mais e sou do dia 20 do dia. Tá, peraí. Mas aqui não. Deixa eu ver. Tá. E sou 200. Tá. Ele é 220, entendi. Ele é ligado ao 220. Do dia Está sendo 19 de ligado. 4 de 92. 9,2. Então, nós temos 11 com 4, 15. 15 é 6. Este 19, ele permite um equilíbrio naquele mundo dele, porque 19 é zero, Maria. E zero não conjuga, zero não soma, zero não multiplica. Né? Não tem, seria como dizer não ter vida. Mas a vida dele está no abril e para o 92, que é 11, que é 2 novamente. Então, se nós pegarmos o 4, que é abril, para o 11, lá nós temos 15, que é 6. A felicidade, ela bate na tua porta quase que diariamente. E você não está valorizando essa felicidade. Verdade. Uma coisa a gente precisa entender, Marília, o zero, ele nos dá tanto vida quanto morte. Aqui nós temos essencialmente vida. Sabe assim, ó, ele mesmo já disse, eu estou a 220 por hora sempre, mas não cobre dos outros aquilo que, se cobrado de você, você não saberia como pagar. Isto são emoções, isto são razões. Ser crítico é muito importante que a gente seja crítico, mas palpável algumas coisas que eu possa fazer e algumas coisas que eu não possa fazer, que me permite, porque é 19 de 4. Então, um pouquinho de paciência, aí sim. Não quer dizer tanto ao céu que a velocidade. Diminuir essa velocidade é reorganizar a vida emocional, porque 19 com 4 é 23 e 23 é 5. Eu preciso centrar as minhas coisas, sejam elas emocionais, sejam elas racionais. Razão é importante na vida da gente. Muito importante. Cristiano Fonseca, ele é do 7 do 10, 7 do 10 de 74. Como bom libriano, braços abertos, justiça, fundamentalmente. E se a gente analisar o 7, que é um dos números mais auspiciosos de todos eles, nós vamos lá na frente com o 8, que é o ano de nascimento dele. 8 e 7, 15, porque 10 é 0, nós temos um 6. Não cobre tanto dos outros. Não busque tanto a perfeição. Como é que é o nome dele? Cristiano Fonseca. Cristiano, não cobre tanto da outra pessoa a perfeição e não cobre de você perfeição. Nós, seres humanos, somos imagem e semelhança ao Criador. As demais circunstâncias, observe o que eu estou dando aqui. A ponta dos dedos de todas as pessoas do mundo não são iguais. Não tem nenhum igual a você. Então, a gente pode ter falhas, a gente pode ter erros, mas a gente busca não apenas a perfeição, buscar essencialmente o equilíbrio. Isso é uma personalidade maravilhosa, não tenha dúvida disso. Verdade. Ai, coisa bem boa ouvir, né? Márcia Oliveira, professor. A data de nascimento da Márcia, 11 de 2 de 76. 7, 6, 13, 13 é 4. 4 para 2, 6 para 2, 8. Márcia, vamos buscar o teu pré-nome, que é 6. 6 e 8, 14, 14 é 5. Não abrace o mundo, querida. Não abrace o mundo, abrace você. Sabe que essa forma que a gente tem de abraçar aqui, dificilmente a gente toca as mãos lá atrás. O abraço que a gente poderia dar nesse momento a outra pessoa, a gente dá para a gente. E Aquariano, ele tem um equilíbrio, porque ele sabe fazer as coisas. O grande segredo aqui, Márcia, não é eu amo o Joãozinho, eu amo o Pedrinho. Aprenda você a amar você e não seja crítica em demasia, que é o 2 por 2. Aí a vida acontece. Como é que você ama? Como é que você gosta e como é que você gostaria de ser amada? A gente precisa ter esta liberdade com as outras pessoas para dizer como é que eu sou, como é que eu não sou, o que eu gostaria, isso me serve, isso não me serve.
E esta personalidade aqui, parabéns. Mesmo atrasado de lá, de fevereiro, até agora, 22/7. Boa sorte. Querida. Marta Peixoto, professor. Nossa, tem muita pergunta. Marta Peixoto, 15/11/67. Depois vamos falar de sonhos, minha gente. Vocês sonharam com o quê? Sonho é um assunto bom. 67. 67. 67. 13, 4, 2 para 6. 6, 8 e 4, 12. 12 é 3. Às vezes, Márcia, às vezes, observa o que eu vou dizer para você entender. E vai ficar alguma coisa no ar. Às vezes, Marta, a gente precisa... Marta, o nome dela. Marta Peixoto. Marta. Então, Marta, às vezes, Marta, a gente faz algumas críticas, tanto eu quanto você, quanto qualquer um, e às vezes sem necessidade. Sem necessidade. Se você observar as coisas tuas com as pessoas da tua família, você tem as tuas razões. A outra pessoa, ou as outras pessoas, têm as razões delas. Como é que é assim? Eu preciso dar a mão à palmatória? Talvez precise. Isso não corta as mãos da gente? Isso maltrata? Não. É aprender a dar oportunidade para as pessoas entenderem o nosso ponto de vista, que é o teu ponto de vista, Mara. Veja aonde você está pisando em ovos, como a gente diz, ou em areia movediça, mais fácil. E aí você diz, bom, eu estou em solo firme. O que eu quero daqui com esta pessoa que está na minha casa, com esta pessoa que é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, quem quer que seja. Né? E, a partir disso, ouça. Antes de você entender o que a outra pessoa está querendo, está dizendo, Marta, ouça você. A gente precisa ouvir a voz da gente. Às vezes as pessoas dizem, como é que eu vou ficar dentro de casa falando sozinha? Fale sozinha. E Você sempre não dá briga certo com essa alguém, voz. você não canta. Hã? E a voz que funciona, a voz interior. Aquele momento assim que diz, não faz, não faz, não faz. Acende uma luzinha ali piscando, não é, professor? A gente tem que se A ligar gente nisso. precisaria... Exatamente. Eu digo para as pessoas, e eu tenho 2 livros dos anjos, a gente poderia perceber que a coisa mais simples que a gente tem nas perguntas que a gente quer fazer. O que eu quero para amanhã? Eu sentirei, se for coisa boa, eu sentirei um sopro suave na minha orelha direita. O que eu fiz de bom ou de ruim? Eu vou sentir um sopro na minha orelha esquerda. Há que se entender o que este sopro quer dizer. As pessoas, por comodismo, não jogam dominó. As pessoas, por comodismo, não jogam xadrez, porque faz você pensar. Por isso que eu digo, nós, quanto sociedade, queremos as coisas prontas. Nada está pronto, nem as nossas atitudes. E, às vezes, pecamos por termos tomado uma atitude ou não tomado aquela atitude. Vem a velha expressão, se eu fizesse assim, a resposta seria essa? Não sei. Se eu não fizesse assim, a resposta é você que sabe. A tua voz interior, você recebe um sopro suave no teu ouvido, na tua orelha. É só você perceber. Tu falasse em sonhos. As pessoas sonham diariamente, ou todas as noites. Todas as Algumas noites, pessoas... mas tem noites que são tão vazias, professor, que a gente não lembra. A gente mesmo não lembrando, a gente sonha. Sim. Vamos entender assim, ó. Esta caneta, né? Matéria e espírito. Se eu tirar esta ponta da caneta aqui, o que sobra? Somente a matéria, só a casca. Nós temos uma casca. Mas o nosso espírito está aqui dentro, ele age, ele pensa, ele sente. Se as pessoas fizerem isso aqui, ó, na sua mesa, onde quer que seja, as pessoas vão dizer, não, bati primeiro a ponta do dedo. Só que ele é tão instantâneo, esse toque, que vai lá no teu cérebro e volta, e você doeu aqui. O que é o sonho? Isso aqui é a cabeça da pessoa. Você se aninhou no teu travesseiro e você vai sentir quando você está pegando no sono, está elevando
O corpo e o espírito está saindo de você. E você adormeceu. Carregam tua cama e te levam porta fora. Algumas pessoas, simplesmente a outra pessoa se mexendo já é o suficiente para acordarem. 99% das pessoas dormem em sono ferrado, como a gente diz. Né? Tem um sono um pouquinho mais pesado e tem aqueles que dormem morto, só acordam no seu horário biológico. Há que se entender que o espírito de cada um de nós, Maria, ele levanta. Quando você adormeceu mesmo, esse espírito vaga, com boas ações ou com más ações. Existem dois tipos de sonhos, nada mais que isso. O sonho de que você viveu aquele dia, porque a tua cabeça é um computador, o computador foi feito a partir do pensar do ser humano. É muito interessante porque as pessoas dizem, não, o computador deu. Deu porque você programou para que ele desse aquilo. Mas, na verdade, nós precisamos entender que nós somos pensadores. Há uma malha de energia no nosso cérebro. Há uma malha de contatos. E a gente precisa entender o que esses contatos fazem. Então, o nosso espírito vagou, e aí você vai a lugares que você nunca viu, você encontra pessoas que você nem conhece, você, eventualmente, um animal corre atrás de ti, você vê um acidente, você mil coisas. E, às vezes, você não vai lembrar. Por que você não vai lembrar? Porque alguém bateu em você ou o teu relógio biológico despertou. Aquele de já. Né? O certo é você acordar ao natural. Daí você vai lembrar todos os detalhes do sonho. E aqueles Simples. E aqueles sonhos bem doidos, assim, que nem a Alice no País das Maravilhas, que não tem pé nem cabeça e não te dizem nada. Porque às vezes os sonhos são avisos, não é, professor? Muitas vezes O não sonho todos são. premonitório. É o sonho premonitório. Pré é antes do fato acontecer. Né? Então, esses sonhos a gente precisa entender assim. Aonde eu estava hoje, o que eu fiz nesse dia, quais eram os pensamentos, as coisas, eu tenho que uma retrospectiva. Então, aí este sonho que você consegue trazer, aí este sonho é um sonho premonitório, ou seja, avisando que alguma coisa vai acontecer com você ou com alguém do seu mundo. Qual é o teu mundo? O mundo da tua família, o mundo dos teus amigos, o mundo do teu trabalho. Isso tudo forma um círculo, é o mundo que você vive. Há que se entender isto. Alguns sonhos que eles possam ser uma série de circunstâncias. Você jantou demais ou bebeu demais e simplesmente terminou de comer e foi dormir. Aí ele não é sonho, aí ele é pesadelo. Por quê? Porque o organismo da gente trabalha nesse sentido aqui. Né? A partir do momento em que você deitou, ele não tem força para subir e trazer. Então, por que as pessoas dizem assim, espera um pouco depois da tua refeição para te deitar, ou então deita num travesseiro mais alto. Para quê? Para que dê a oportunidade desta matéria, porque o corpo matéria é uma máquina. E se essa máquina não trabalhar adequadamente, ela vai, como diziam os antigos, ela vai engripar, ou seja, ela vai dar sinais, então vem os pesadelos. Agora, professor, tem como a gente pedir para o nosso anjo de guarda para a gente ter um sonho bom ou não? Eles não interferem nisso? Tudo vai depender de como foi o teu dia. Nós não aprendemos a perdoar aos outros, né, Maria? Nós não aprendemos isso. Ou seja, se aprendemos, as pessoas não praticam. Né? Então, eu preciso me perdoar das coisas e falhas que eu tenha. Todos os dias, se eu levanto de manhã, se eu acordo e agradeço pela oportunidade de um novo dia, eu, antes de deitar, preciso me penitenciar com as falhas que eu tive. Ora, se eu tive falhas, eu preciso reorganizar e todos nós temos um anjo. Se as pessoas tiverem oportunidade, eu tenho um livro dos anjos, que são 72 anjos. Cada dia tem um anjo. Em cada horário tem uma mudança de anjo. Então, o que você faz? Que dia você nasceu? Eu nasci tal dia e eu quero saber do meu anjo. Está lá no livro dos anjos do Que Natanael. maravilha, está como tá. Oi? E como é que a gente acha o seu livro dos anjos, professor? Bom, hoje em dia está tudo fechado. O meu consultório, eventualmente, amanhã vou estar no consultório logo cedo.
tem um telefone, liga para lá, marca com a Gisele, organiza, e a gente providencia, porque as livrarias estão todas fechadas, né? Existiu uma livraria, que eu tenho muita saudade da livraria do Mercado Público, que agora não tem mais. Então, alguns livreiros, algumas bancas, é possível que tenham. Mas se as pessoas entrarem em contato com o nosso consultório, com certeza tem o Livro dos Anjos. Eu vou fazer o seguinte, depois que a gente encerrar a nossa live, eu coloco todos os seus contatos para o pessoal lhe achar, professor. A Vera está dizendo... A Silvânia Armani está assistindo, querida. A Vera Maria é do dia 16/10/51. 6, 1, 7, 7, 6, 14, 14 é 5. Este 5, Vera, dá para você a necessidade de ter paciência com você e não com as demais pessoas. Goste de você, Vera. Goste de você. Você é 16/1, ou seja, 10, outubro. Como libriana, preocupa um pouquinho mais com você, um pouquinho menos com as demais pessoas. Não quer dizer que você afasta ou toca as pessoas, não. Veja você primeiro. Analisar quem é a Vera, de onde é que a Vera veio, o que a Vera... os sofrimentos, as angústias que a Vera passou. É fundamental que você tenha determinação e não espere que as coisas venham, porque as coisas não vêm para a gente, Vera. A gente busca as coisas, tanto as boas quanto as ruins. Agora, amiga querida, é hora de você colher os frutos dos sonhos que você teve. Você é 51 e 51 é 6. É um momento de determinação e de busca de felicidade emocional. As tuas emoções, as pessoas da família, as demais pessoas, mas primeiro a Vera. Os outros são os outros. Não precisa a gente brigar com os outros. A gente briga com a gente e diz, eu vou fazer isto e vou fazer. Isso é finito. É assim. Isso aí. Professor, tem tanta gente aqui, tanta gente. Eu não sei se o senhor pode rapidamente dar uma palavrinha na Lisiane Fraga, algo bom ela quer. Todo mundo, né, Lise? 23/9/78. Ela é Libra, ela colocou. Sim, 23/9. É do primeiro dia de Libra, né? Então, aí, eu quero ser a primeira. Qual é o ano que ela nasceu? 78. 78, que é 15, que é 6. 9, 6, 15, 15 duas vezes. Lisiane, querida, aprender as coisas do mundo é a gente olhar para dentro da gente. Quem é a Lisiane? De onde é que a Lisiane veio? O que a Lisiane quer? Quais foram as frustrações? Bom, eu entrava por essa porta aqui todos os dias. Eu posso entrar por esta aqui? Posso. Eu só não posso entrar pela janela. Mas eu posso fazer uma mudança. E esta mudança que você venha fazer, que não é agora, isto é lá, março, abril do ano que vem em diante, esta mudança ela não é só uma mudança de residência, mas uma mudança de comportamento de você com você. Dá para fazer? Claro que dá. As coisas boas que você quer, organiza melhor as tuas decisões, as tuas emoções. A gente não sofre pelos outros, Lisiane. A gente tem o direito de amar os outros, mas a gente tem a obrigação de amar primeiro a gente. E daí a gente vai buscando, degrau a degrau, tijolo a tijolo, como eu digo. Muito Grande importante. Abraço. A Márcia, querida, Márcia Bosch, quer dizer, do 26, ela é do dia 26/9/66. 66, 12 é 3, Bosch, aliás, Márcia Bosch, né? 8. 8 e 9, 17. 17 com 3, 20. 20 é 2. 3. Márcia, né? Márcia. Márcia, num primeiro momento, querida, existem algumas coisas da vida que a gente sonha. E existem algumas coisas da vida que a gente realiza. Veja que você é 26, 26 é 8, o número do infinito. Algumas pessoas poderiam dizer assim, se tu imaginar que 8 é 0, 0, 0 sobre 0, então eu digo assim, porque a vida, às vezes, ela é cortada na horizontal ou na vertical. Então, como eu corto na vertical, eu digo
3 para a direita e 3 para a esquerda. Então, você em primeiro lugar e o teu espírito, a tua alma, como você quer entender, do outro lado. Então, você junta essas duas metades tuas. E aí você não precisa tentar fazer alguém feliz. É tentar fazer você feliz. É você. Eu digo sempre para as pessoas, e brigo com as pessoas nesse sentido, né? No sentido, brigar é uma força de expressão. Eu digo para as pessoas, goste de você, queira você, ame você. Depois que você disser assim, eu sou feliz comigo, bom, agora eu posso ser feliz com o Joãozinho, com a Mariazinha, com quem quer que seja. Aprende a Aí as gostar do coisas... outro. Exatamente. Oi? A Ca- Diga. Encerrou, professor? Posso passar para outra? Porque tem tanta Pode, pergunta, pode. professor. A Cássia Cora. Marília, minha prima quer saber sobre a data de nascimento dela. 5/1/76. 713-416. Bom, deixa eu ser ruim para essa prima Cássia. da Cássia. Cássia, dizer para a prima, talvez ela não vai entender, mas eu digo assim, primeiro lugar, a gente precisa gostar da gente, acreditar na gente. A felicidade, ela é extremamente interessante de ser dita e de ser, fundamentalmente, de ser vivida. O que eu quero para a felicidade? A minha felicidade vai ser quando eu terminar a faculdade, vai ser quando eu casar, quando eu comprar meu apartamento, aí eu me caso. Que felicidade é essa que eu quero? É. Ame você. Veja que eu tenho batido na mesma tecla, Marília. Por quê? Porque as pessoas, eu transfiro as minhas emoções, eu transfiro as minhas responsabilidades. O grande segredo da vida da gente, Marília, e a Cássia, para poder entender melhor, o grande segredo da vida não é o que você fala, é como é que você ouve. Nós brasileiros, hoje em dia, lemos muito pouco, quase nada. Isso é como dizer assim, as pesquisas que o Ibope, quem quer que seja, faz que se bebe 5 garrafas de vinho por ano por pessoa. Tem gente que abomina o vinho, tem gente que toma 10 litros de cerveja num dia e na pesquisa dá lá que só tomou 2 litros. É, bem isso. A felicidade, ela é um estado emocional, ela não é um complemento, é um estado emocional. Você pode ser feliz sozinho? Claro que pode. Como Claro. é que é essa felicidade? Bom, eu tenho o meu alimento, eu tenho a minha água gelada, eu tenho a minha roupa, eu tenho isto, mas eu preciso ter a mim mesmo. E as pessoas não têm a si mesmas. As pessoas vão se espelhando num e no outro e não tem um limite de caminho. O lado esotérico da pessoa ou das pessoas, ele vem para dizer equilibra você e depois equilibra os outros ou deixa os outros do jeito que bem entender. Verdade. Bailes do Valdemar, querido amigo, um beijo. Tá. A Cássia passou agora o nome da prima Rosângela. A Sandra pergunta o seguinte: professor, falam tanto do mês de agosto como mês de desgosto. Como está chegando agosto, gostaria de saber algo sobre isso. A Sandra. Sandra, eu digo para você que todos os meses, a gente precisa parar um pouquinho naquilo que é mito. Como é que é mito? Alguém inventou há 100, 200, 300, 500 anos, mas é simples. Quando se inventaram os meses, ou quando se deram os nomes de cada mês, era o nome de príncipes. Quem é que dava esses nomes? Às vezes era o rei lá, não sei de onde, outras vezes era o bispo, o papa que dava, vou dar o nome de agosto, porque o agosto era para ser de um príncipe lá que era Augustus. Augustus é um nome bonito. Por que agosto tem que ser mês do desgosto? É porque simplesmente casa. Agosto, ou rima, como a gente diz, nem é casa, rima agosto com desgosto. Absolutamente não. As pessoas nascem em agosto, as pessoas vivem em agosto, pouquíssimas pessoas se casam no mês de agosto, exatamente pelo estigma de ser o mês do desgosto. Mas as pessoas estão nascendo em agosto como sempre nasceram. Então, nada mais do que mito.
A Lisiane Fraga Ramos, de Libra também, 23/9/78. 8 e Muita gente 7, Libra 15, aqui. 23/9/78. 7, é que o 23 é o primeiro dia de Libra. E o primeiro dia vem ainda com um pouquinho de Virgem, né? Um pouquinho lá de trás. Vem trazendo, vem uma parte, como a gente diz. E aí vem o senso crítico, porque é 5 para 9, que é 14, e 14 dentro da numerologia ele é 5. Então, eu sou o dono das razões. Então, eu digo, Lisiane, as tuas razões são tuas. As razões das outras pessoas são das outras pessoas. Há que se entender isto. Agora, as tuas emoções é só você que vive. As tuas dores ou as tuas felicidades, os momentos de felicidade, são só teus. Como Libra, aqui que é o primeiro dia de Libra, eu diria para você assim, às vezes as pessoas querem a perfeição, e eu insisto, perfeito um só. Nós somos imagem e semelhança ao Criador. Nada mais do que isto. Há que entender isto, sem pressa, querida. Né? Olhar um pouquinho para dentro de ti, das coisas boas que tu tens, e tem muito, porque este 78, ele te dá um número 6, 8 e 7, 15, 15 é 6, e 6 é felicidade. Como é que você entende essa felicidade? Talvez não esteja vivendo esta felicidade neste momento, mas ela existe. Às vezes, um copo d'água saudável é uma felicidade imensa. Basta a gente entender. Um grande A abraço, Lívia Luciano. colocou, inclusive, relacionamento complicado, professor. É o que o senhor Sim, falou, né? Relacionamento. sim. Vamos ver aqui, vamos passar rapidinho, que tem muita gente aqui. A Sandra, eu também, o Luiz Felipe assistindo, Helenita, Norberto, querido, todo mundo, os amados aqui. Paulo Cardoso, muito bom. Meu tio Cuca Peludo, isso? Mandou um salve, o Paulo. Rosângela Chaves, não estou conseguindo ouvir mais. Bom, Daniel Queiroz, sonhei com o meu nascimento, a voz da enfermeira me posicionando para nascer. E eu nasci do jeito e senti o médico cortando o cordão umbilical e acordei com dor no umbigo. Uhum. Sim. É que, na verdade, isso são traumas de nascimento, né, Maria? A gente precisa entender, e aí vem a pergunta: seria interessante conversar com a mãe, né? Dizer o que aconteceu no período de gestação dele, né, desta pessoa, para que ele possa se desprender disto. Porque as pessoas normalmente, é muito interessante isso, nós não guardamos nós não temos as lembranças do fato do nosso nascimento até 2, 3 anos. Depois é que a memória entra, porque aí vem o olfato, aí vem a audição, aí vem a visão, e aí vem a memória. Então, lá de trás do seu nascimento, isso são traumas vividos pela mãe, pelo medo, talvez, do parto, pelo medo do final da gravidez, isso era muito comum. É comum a mãe ficar naquela preocupação: será que meu filho vai nascer bem, vai nascer perfeito, vai nascer assim, vai nascer assim? Então, esta preocupação transfere essa energia de medo para o seu bebê. Teria que trocar uma ideia muito, eu diria assim, muito salutar com a mãe. Mãe, como é que foi? O que aconteceu? Tu fumou, tu brigou, tu caiu, tu escorregou, sei lá. Qualquer coisa que a mãe tenha vivido. E aí, com a liberdade que você tem de conversar com a mãe, com o respeito, que é extremamente importante, né? Porque mãe não conjuga, mãe ama. É. E a gente precisa entender este amor. Nada, se as pessoas puderem entender, as pessoas que não são mães, que não são pais, pudessem entender e compreender todo o trabalho de 9 meses diferente para aquela maternidade, para aquele período, para aquela gestação, a gente beijaria o pé da mãe todos os dias que encontrasse a mãe. É. O grande problema, porque eu gostaria muito de saber, porque eu tenho uma explicação, Maria. No momento que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, as pessoas não estão tendo tempo nem de ir se despedir do falecido ou da falecida, que às vezes é pai, é mãe, é avô, é vó. Né? Para a gente, muitas vezes, até para dizer assim: mãe, perdão, pai, perdão por aquilo que eu fiz. Então, a gente
pode declarar o amor para o pai ou para a mãe a qualquer dia, a qualquer instante. Por quê? Porque o próximo minuto, Maria, A gente não sabe, né? o próximo minuto não nos pertence. E se não nos pertence, a gente não precisa ficar programando para amanhã, para daqui um mês, para daqui 2, para daqui um ano. Sabe? Amor é instante de amor. As pessoas confundem, infelizmente, não sei de onde que veio, que as pessoas confundem amor com relação sexual. Amor, você expressa para alguém. A relação sexual são escolhas que você faz e que permite que outra pessoa faça com você. E isto é um selo de amor. Pode ser? Pode. Mas amor, pai, filho e irmão, isto é outro amor, é outro sentimento. E aí a gente precisa aprender. E nós aprendemos lá atrás, e eu sou um pouquinho mais antigo, e eu digo que eu não sou velho, eu sou maduro. Né? Então, a gente vem do tempo em que, assim, do tempo em que somos jovens. A madureza vem vindo, como se diz, né? E a gente vai aprendendo e vai trocando ideias. Mas lá atrás, nos tempos antigos, a gente aprendeu que tinha que pedir a bênção para o pai e para a mãe. Que hoje, nada disso existe. Se perdeu, né? Se perdeu, professor. Mas sabe por que se perdeu? Porque as pessoas, pais e mães, não têm tempo para os seus filhos, infelizmente. É uma Às realidade. vezes as pessoas brigam, as pessoas dizem, não, o senhor está errado porque eu amo o meu filho. Você ama, mas você enche de presente. Você compra o teu filho. Filho não se compra, filho se ganha. Filho se conquista. Filho, você participa. Você pode ser exigente sem ser grosseiro, como se diz. Claro. Mas as coisas têm lugar. As pessoas reservam seus lugares. O lugar que você dá ao filho, o lugar que você dá ao pai, o lugar que você dá à mãe, aquilo é sagrado. Há que se entender isto. Depois, aí vem a história que eu disse. Quando as pessoas morrem, ou lá, antes que morriam, e você ficava 24 horas chorando, resolvia chorar? Não. Hoje, muito menos. Mas se você não tem nenhum traço de ranço, como nós falamos no início da nossa participação, Maria, nós vamos lá e vemos a mãe, o pai, o avô, a avó, quem quer que seja, sem choro e sem desespero, porque morte é tão natural quanto o nascimento. Natanael, o senhor é muito frio, muito calculista. Não. Quando alguém nasce para esta vida, a gente bate palma, bebe champanhe, faz festa. Nós temos uma outra vida, que é a vida espiritual. Que é a vida que a gente, na maior parte das vezes, não vemos, sentimos, ouvimos. Vem aquele sopro na orelha. Então, a gente precisa dizer pai, mãe, irmão, filho. Tudo isto é afeto e tudo isto realmente é o laço do amor. Aí a gente não chora. Volta para casa, né? Eu sou espírita, não é, professor? Eu acredito muito, a gente volta para casa. A espiritualidade, ela nos diz assim, você é esta matéria e você é esse espírito todo. A gente está acostumado a ouvir as pessoas dizer assim, no céu. O céu é o infinito, o céu é o cosmos. É simples dizer isso? É simples. Mas a gente poderia olhar assim. Deu uma parada no vídeo. Peraí, trancou um pouquinho aqui, minha gente. Logo volta a internet. Vamos ver. Muitas perguntas aqui, gente. Logo eu vou fazer a tua, tá, Wagner? A tua tá aqui, ó, próxima. 2,81. Vamos ver. Vamos ver, ó. Eu chamo ele de novo. Gente, como passou rápido o tempo. Nossa. Vou chamar o professor aqui de novo. Às vezes cai mesmo, né? Então, vamos ver. Vou chamar aqui de novo. Vamos ver.
Gente, quantas perguntas para o professor ainda. Que coisa bem boa. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui, adicionar. Vamos ver. Adicionando. Trancou um pouquinho, professor. É assim mesmo, normal. É assim, né? É assim mesmo. Professor, o Oi. Wagner Sim. do 2 de 81. Esse é o nosso cartão VIP ouro aí. Então, 6 de pré-nome, com 2 mais 2, 10, mais 9, 19. 19, nós vamos entender que o Wagner ele absorve para ele as responsabilidades, os comprometimentos das demais pessoas. A gente não precisa assumir tudo e de todos, Wagner. A gente precisa aprender a assumir os nossos compromissos, os teus. Este 2 por 2, ele te dá a condição de dizer assim, eu e alguém, alguém e eu, duas vezes. Esta dedicação que você tem por outra pessoa, e você sabe de quem estamos falando, nós vamos lá no ano que você nasceu, que é 81, que é 9. Você tem todas as suas razões, mas há que também entender que a outra pessoa, ou as outras pessoas, têm também as suas razões. Isto é, imagina um aquário que está cheio de água e que está cheio de peixinho, está cheio de vida. Você tem alimentado esta água? Trancou de novo. Vamos ver se volta. Senão a gente sai e vem de novo. Trancou de novo. Vamos ver aqui. Norberto, querido, boa noite, amado. Marlene Santos. Já vou também. Vamos ver. Saiu de novo. Isso cai toda hora, é assim. Mas olha só como Estamos de volta, Maria. a gente não viu o tempo passar. E aí, Isso. o peixinho, é para ali a água. O senhor estava na água, no aquário. Sim. Então, é assim, entenda aquilo que você está dando água e comida, você está dando vida para alguém que está ali, mas você está esquecendo, porque você está mais protegendo o outro do que a você mesmo. Então, faça o inverso. Dê comida para os peixes, dê comida, trate bem as demais pessoas, se é que me entende, e a partir disso, trate primeiro você, e aí as coisas entram nos seus eixos. É uma questão de equilíbrio, nada mais do que isso. Boa sorte ao Wagner, Maria. Sempre equilíbrio, né, professor? A Marlene Santos, sempre. 3 de 4 de 70. 3 de 4 de 70. 7, 7, 14, 14, 5. Primeiro, prenome dessa pessoa? A Marlene Santos. Marlene, 7. Então, 7, 10, 14, 21. 21 é 3. Marlene, a gente precisa entender quem é que eu sou. Marlene. E aí, Marlene, não queira fazer só para as demais pessoas. Você trabalha ou faz, deveria dividir. Eu e você e eu, ou seja, você e as demais pessoas. Senão só você se sacrifica e as outras pessoas passam a depender ou a viver esperando que você decida. Decida você por você, porque você no teu dia, Marlene, é extremamente interessante isto. O teu dia é 3, né? Então, Pai, Filho, Espírito Santo. Você tem energia positiva, só que você transfere de você para os outros e aí fica você carregando o mundo dos outros nas suas costas. E não é assim. Cada um carrega o seu mundo. Muito pesado. Ana Rodrigues, querida Aninha, assistindo. Paulo Alberto Rebelato, doutor Paulo, querido. Opa, querida. Sim, com certeza. Está assistindo a gente, professor. A Um Beth abraço, Vasconcelos. Beijo, Paulo, querido. Doutor Paulo Rebelato, sempre nos prestigiando. A Beth Vasconcelos, 30 de 7 de 63. Na quinta-feira que vem, ela poderia nos convidar para jantar, né? Olha, é?
30 de Por quê? 7, tá lá na semana que vem, na quinta-feira, 10, 19. 19. Nessas circunstâncias, querida, há que se entender assim: guerreie com você. A guerra, ela é tua contigo, não é tua com os demais. Lembra do animalzinho leão? O leão, ele é maravilhoso. E eu preciso, as pessoas que viram, de repente, que me emocionou muito para que eu possa completar aqui essa amiga. Quem teve a oportunidade de ver no domingo, se não me engano, no Faustão, rapidamente, lá nas cacetadas, aparece um cachorrinho preto, assim, um cachorro de tamanho médio, na beira de uma cerca, tipo caminhando assim, parou. Tinha uma cerca de tela e aquele piso, e daqui a pouco aparece um leão vindo em direção a esse cachorro. Qual é a ideia que você tem? Que o leão vai estraçalhar o cão. E a cena ela é extremamente maravilhosa. Quem não viu, se tiver oportunidade, busca para ver o quanto nós, seres humanos, somos pequenos. Aquele leão veio, porque o cachorro e o leão se conhecem pelo faro, né? Mais do que nunca. E aí o que acontece? O leão, com a sua pata esquerda, pega assim, suavemente, a patinha da mão direita do cachorro, olha e vai embora. Então, vê que se a gente pudesse aprender isto, nós somos seres humanos. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar, Marília, sobre isso, eu digo que o Chaplin tinha uma frase que diz assim: não sois máquina, humano é que sois. Mas na modernidade, nos últimos 40, 50 anos, este ser humano corre sem saber para onde. Se a gente não sabe para onde é que vai, a gente tem muito mais pressa do que se a gente soubesse aonde, porque a gente tem uma ideia de distância. Então, como a gente está correndo muito, a sociedade corre muito, nós compramos tudo e todos. Lembra que eu falei que a gente está comprando os filhos com presente, presente, presente? Tudo bem, você tem poder de dar presente e dar um presente mais caro, isso é um problema teu. Mas dá presença, dá atenção, dá carinho, dá afeto. E com certeza você cria um ser humano melhor. Aqui, alguém que está amando em demasia, que é 30 de 7 de 63. Alguém que está amando em demasia, dá liberdade. Dê a liberdade, dê confiança. E essa confiança, com absoluta certeza, se transforma em reciprocidade de amor. Pensa nisso, amiga, de 30 de 7 de 63. Ah, mas está perto do bolo, não é, professor? Para a gente comer o bolinho com ela, está bem pertinho. O convite está feito, né? Está feito. Ah, a Jolie Rodrigues, querida, um beijo. A Cássia já foi, querida, amada. Cássia Cora sempre. O Wagner, a mãe não tem que conquistar, como é que é? O filho tem que respeitar a mãe, ele colocou. O João Claro. Carlos assistindo, a Mara também assistindo. Professor, assim, na astrologia, só uma dúvida. Todos os astros no nosso mapa astral, eles influenciam ou não? Só aquele astro que está regendo, só aquele planeta que está regendo naquele momento o Não, nosso signo. não. Nós precisamos entender o seguinte: isso aqui é Terra. Imagina uma laranja gigante. Isto é Terra. Imagina uma menor um pouquinho, é Lua ou Sol, e outra menor que é Lua. Se nós imaginar que esses três giram de maneiras diferentes e se conectam, os demais que estão soltos na atmosfera, eles também nos influenciam. Por quê? Porque eles também têm energia. E a energia deles é do Sol. É assim que eu entendo, é assim que eu vejo. Então, o Sol, no dia de chuva, de temporal de chuva, a chuva é das nuvens para baixo. Lá em cima, o Sol está radiante, porque ele não deixa de aparecer. Então, nós precisamos desta energia e precisamos entender que todos convergem em relação ao Sol. É assim que eu entendo. Todos os planetas, todas as circunstâncias, diga. O inferno astral, qual é o momento do nosso inferno astral? A gente vive de anos em anos? Não.
30 dias Não. antes ou 30 dias depois do aniversário? Eu tenho cuidado, a morte dos artistas na televisão, a gente pode ver, é em torno de, é um pouquinho antes e um pouquinho depois, eles já estavam para fazer aniversário ou já Sim, fizeram aniversário. Isso eu tenho sim, sim. cuidado, então esse inferno astral existe mesmo. Com certeza, porque, na verdade, é assim, ó, qual é o período que eu vivo? As pessoas precisam entender algumas coisas que chamam o meu dia, o meu mês e o meu ano. Sempre fazendo, não sei se você acompanha aí, um círculo. Aonde é que eu estou? Eu estou no centro. Isso para qualquer um. Aqui está Áries, aqui está Touro, aqui está Gêmeos, aqui assim sucessivamente. Esta roda está girando ao meu redor. A Lua está aqui, o Sol está aqui e eu estou aqui. Como é que isto faz para mim? Menos energia positiva, mais energia positiva. E aí, dentro deste período que a Lua está distante, ou o Sol está distante de mim. E aí é o que a gente chama de inferno zodiacal. Ele acontece sempre, a gente diz 30 dias, mas na verdade são 28 dias antes ou 28 dias após o aniversário, que é a fase de uma lua. Uma lua, para que as pessoas possam entender, ela compreende lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Fez uma volta inteira, isto é uma fase de lua. Professor, é importante, por exemplo, a gente fazer assim, ó. É um pouco delicado a situação, mas assim, eu vou abrir uma sociedade com a fulana com fulano. E eu peço a Perfeito. data de nascimento deles para verificar se tem essa energia, se a gente vai dar certo no negócio. Porque às vezes, por Sim, exemplo, assim, eu sou ariana. A Ariana, abrindo um negócio com peixes, o peixe já é muito assim devagar. Eu acho, não sei, vou perguntar pra você, já é mais lento, já é mais acomodado. E eu não, eu sou rápida. Então, dá certo essa união ou não? A gente tem que fazer, é melhor fazer esse estudo. sim. Na verdade, o que que nós precisamos entender? Que um é matéria e que o outro é espírito. Um que ama perdidamente, que é peixes, para alguém que é razão, que é Áries. Então, Áries poderá cuidar essencialmente de todas as razões dessa sociedade. E Peixes vai cuidar de todas as emoções dessa sociedade. O grande problema nessa circunstância, independente de ser Áries e Peixes ou qualquer um dos signos, o grande segredo é como é que eu lido com o meu dinheiro? É, Como é que a pessoa, eu confio na pessoa, eu confio cegamente, até que aquela pessoa ou que você perdeu 10 centavos. Aqueles 10 é, centavos te faz falta. E 10 centavos é suficiente para você perder a confiança naquela pessoa ou a pessoa de você. Então, eu tudo digo é sempre verdade. às pessoas, analisa quem você é, os teus traços positivos, que são as razões, porque é assim que eu vejo Áries, e o lado emoção, que é assim que eu vejo Peixes. Se eu consigo ter razões e emoções mais ou menos equilibradas, a outra pessoa de Peixe terá emoções e razões equilibradas. Nós não somos só razão e nós não podemos ser só emoção. Razão e emoção precisam caminhar juntos, mas eu preciso entender o que o outro pensa, desde que ele me diga, e não aquilo que eu penso sobre ele ou sobre a atitude dele. Existe Uhum. uma coisa que eu ouço e existe uma coisa que eu penso. É. Ares tem pressa. Ares pensou e já sai correndo para fazer, ou já quer a coisa pronta. E Peixes ama em demasia. E tudo aquilo que for em demasia, até o copo d'água em demasia, sai pelo ouvido, como a gente diz. Né? Eu dei um Qualquer coisa em exemplo, na demasia verdade. faz mal. Né? Professor, e signos que combinam, assim, o senhor pode nos falar? Por exemplo, Áries, eu sou ariana, tem como falar sim ou não? Fica Na complicado. verdade, eu vejo sempre o seguinte, Marília, há uma necessidade das pessoas dizer assim, que dia que eu sou? Bom, eu sou do dia... Que dia que tu Eu sou és? do dia 27/3/72. Tá. Então, 27/3. Veja que você é 9 por 3. E 3 multiplica por ele, 3 por 3, 9. Você é dona das razões. Como é que você vai fazer isto? Alguém que tenha menos razão que você, senão você vai brigar sempre.
Você vai querer todas as razões para você. Isso é errado, isso é feio? Não, isso é teu. É A meu. minha beleza ou a minha feiura, ela é minha. O meu poder ou não é meu. Eu preciso entender. É, Então, 9, que é 27, de 3, nós teremos 12, que é 3. O que, que quer dizer o 3? Eu mando aqui. As emoções, deixa para viver tuas emoções lá na tua casa, lá no restaurante, lá na praia, onde quer que seja. É isso que você vai dizer. é verdade. É, E aí, eu diria assim, água do mar demora para aceitar a água do rio. Por isso que o rio, quando chega no mar, ele ruge. Né? é, Por quê? Porque o mar ele tem um outro tipo de vida. Não quer dizer que a água doce não tenha vida. Né? Prova maior que a quantidade de peixes. Só que para você entrar na outra casa, você precisa pedir licença. é. As tuas razões, elas são tuas. Boa noite, amor. As minhas emoções são minhas. E aí, o que, que eu vou fazer? Você vai mudar para agradar aquela pessoa? Não. Você continuará sendo 27 de março. É. Então, há que se entender o que, que eu posso fazer para que eu possa entender melhor aquela pessoa que só ama. Alguém que só quer andar num automóvel, numa estrada de chão batido, que tem mais confiança do que aquela que quer andar a 150 por hora no asfalto. A É. tua razão é tua, a tua emoção é outra coisa. Nós podemos entender as emoções, mas as emoções precisam entender as nossas razões. Daí as coisas acontecem. Então, o certo, no meu entender, é: eu sou fulano de tal, dia tal, mês tal, ano tal. O número da casa vai ser X. Fulano, a minha sociedade vai ser com esta e esta pessoa, nome completo, dia, mês e ano de nascimento, para que as coisas possam ser analisadas adequadamente, para daí dizer sim ou É não. muito, E as pessoas muito poderão importante. decidir. Para dar certo, né? Agora, Sim, professor, com certeza. antes da. Gente do céu, meia-noite 12, como passou, professor? Já vou É. encerrar aqui com o senhor, mas a última pergunta: os sonhos, assim, uma curiosidade minha. Os sonhos, quando a gente tem aqueles sonhos cabeludos mesmo, com cobra, com aranha, com. É tudo coisa ruim ou não? Eu sonhei esses dias com formiga. Muita formiga, formiga, formiga. Mudança. Ai, que Formiga e coisa ruim. mudança. Mas é bom ou é Formiga ruim? depende como é que é o momento que eu estou vivendo, né? Como é que eu sonhei com as formigas? Eu via as formigas estavam em algum lugar andando, né? É, eu vi. Então sempre vem o estado emocional que o sonhador está vivendo para sonhar com formiga é o estado emocional de angústia. Eu queria fazer isso aqui, assim, 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 não deu assim, eu tive que fazer aquilo e deixei para depois. E a É, formiga passou ali, está indo para o seu carreirinha, para a sua toca lá, como se diz. Então, mudança. Aí a pessoa vai ter que fazer uma interpretação no momento que ela está vivendo, se era bom, se era. Normalmente é angústia. Eu estou preocupada com alguma coisa. sim, tô E aí vem o sempre. sonho. Mas aí vem o seguinte, Marília, a gente precisa sempre aprender o seguinte: eu estou angustiada por quê? Por causa de dinheiro? Sim, dinheiro me dá angústia. Mas eu tenho que ter um quadrado, né? Uma caixinha quadrada. Essa caixinha quadrada eu posso fazer uma roda. Eu vou aparando arestas. Eu É, vou continuar com problemas? Sim, mas eu vou organizando as minhas coisas. Né? O grande problema das pessoas é que nós queremos, e aí você, como boa ariana, quer as coisas. Tu pensou, já está na porta com a chave do carro na mão para ir embora, como se diz, para ir fazer as coisas. E bem isso. normalmente não é assim. Não, Né? Não são assim as coisas. As não. coisas precisam de uma preparação psicológica. Quando as pessoas sonham com cobra, as pessoas dizem assim: ah, não, meu marido me traiu, minha mulher me traiu, a Geralmente. traição no, normalmente não necessariamente seja traição de marido e mulher, o pai e filho, quem quer que seja. A traição, eu digo para você, se eu contei um segredo para Marília, Marília, tu vê, eu vou embora de Porto Alegre, vou para São Paulo, não conta para ninguém. No dia seguinte, eu vejo, Natanael, tu está indo para São Paulo?
Se eu só contei para a Marília, me traiu a confiança. Você ou alguém viu aquela cobra que vinha vindo, porque cobra não enxerga. É. Cobra tem, essencialmente, o que a gente precisa entender nesse sentido em determinados animais. Tem um ouvido extremamente aguçado, então ela age por instinto pelo som que ela ouve. É. Então, a traição é confiança. Isto é sonho de cobra. Pode ser a traição de marido e mulher? Pode. Mas depende de como é que você sonha. Mas, normalmente, não necessariamente seja o sonhar com o marido traindo, mulher traindo, nada. Não, não é só aquilo. É que nem E dente. Né? que nem Sonhar dente. com dente. Né? É. Normalmente, o sonhar com dente é morte. Ou morte na família do sonhador, ou morte com algum amigo, uma pessoa conhecida com quem sonhou. E aí vem a pergunta, mas o que tem a ver o dente com a morte? Dente é um pedaço de osso. Se você tira o osso do corpo matéria, o corpo matéria morre. Então, aquele pedaço que estaria ali, o que ficou ali, aquele toco de dente, o buraco do dente, aquilo está morto, a não ser que você vai levar, vai ao dentista e ele vai restaurar, fazer o que deve, o procedimento. Agora, não esqueça que dente é osso e dente, quando a gente sonha, é morte. E um sonho bem comum, aliás, não é sonho, é aquele susto que eu acho que todo mundo já levou, a gente tá pegando no sono, leva aquele susto. O que quer dizer isso? O nosso espírito, ele vai vagar, ou seja, absorto. Então, quando você está entrando no sono profundo, porque tem 3 estágios do sono, quando tu está no primeiro para o segundo estágio do sono, me foge a palavra agora, mas é simples de entender. Quando eu estou quase viajando, assim, que um barulho, alguém bateu, enfim, na buzina de um carro, um sonho já, que já está no terceiro estágio, aí você vai acordar, você se assusta. Isso é normal, que é o espírito que vai vagar, ou alguém bateu, alguma coisa nesse sentido, que não está no breu do silêncio, como a gente diz, da escuridão do quarto. É Uhum. comum. É comum. Professor, agradeço muito a presença do senhor. Eu vou. Nossa, meia-noite 17. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, professor. E eu Por espero o favor. senhor em outras lives. É só o senhor me dizer o dia que quiser, a gente vai estar aqui. Porque a gente tem um público fiel aqui nosso. É bom saber. Primeiro, Marília, preciso mais uma vez agradecer a oportunidade que Mas você nos dá. A gente, num tempo de pandemia, como a gente diz, que não é o que a gente gostaria, não. eu, dentro da disponibilidade que tenho ido ao meu consultório, naturalmente, mas o certo é as pessoas ligarem para lá para saber os dias que eu vou ao consultório, minha secretária está sempre lá, a partir das 9 da manhã, né? Isso. E eu, dentro da minha disponibilidade, vou lá. Mas eu preciso agradecer a você, enfim, Diego, Imagina. né? E Tiago, Diego, Tiago, Tiago, desculpe, que tão gentilmente nos ligou hoje para a gente organizar as coisas adequadamente, porque normalmente, para mim, é mais prático fazer do consultório, onde eu tenho sim. uma condição maior de dar Uhum. explicações, essa coisa toda. E que, de acordo com o horário, então a gente veio para casa, até porque não dá para. Velho ou maduro não anda na rua essa hora da noite, né? Sou pena de É ser perigoso. preso. Mas, É assim, perigoso. extremamente agradecido pela oportunidade que você nos dá da gente desmistificar um pouco as ciências esotéricas. Existe o bem? Verdade. Claro que existe o bem, mas existe o mal. E se nós estamos fazendo o bem, nós queremos retribuir este bem que a gente recebe dentro da oportunidade que as pessoas nos ouçam. É. Dizer para as pessoas que todos nós temos problemas, mas que todos precisamos aprender a agradecer e resolvê-los. Não é empurrando com a barriga que a gente resolve, é resolvendo que a gente não empurra com a barriga. Saúde para vocês, saúde a todos os amigos e amigas que nos permitiram estar aqui hoje. Agradecer piamente a todo mundo que escreveu, que assistiu, que deixou dos seus afazeres, deixaram de ver o Grêmio, de ver o Inter, enfim, né? Para Verdade. acompanhar a gente, trocar ideias aqui. Isso, para nós, reforça o nosso trabalho e reforça Deu uma gratidão. trancadinha. A gente não tem oportunidade de hoje de abraçar ninguém, a não ser a gente mesmo. Então, o abraço que eu faço em mim, que eu dou em mim,
eu quero dar um abraço essencialmente a você, Marília, ao Tiago e todo mundo que nos assistiu nessa quarta-feira. Com saúde material, saúde espiritual para todos nós. Um afetuoso abraço. Saúde. Sinta-se abraçado também, professor, e beijado também, porque hoje nós concorremos com um Grenal aí, né? Quer dizer, o primeiro Grenal nessa quarentena. Então, imagina, e a nossa audiência estava firme e forte aqui com a gente o tempo todo. É um pessoal maravilhoso, não adianta, o público fiel mesmo. Professor, só antes de eu me despedir, o senhor tem um canal no YouTube, que é Professor Natanael, só para o pessoal acompanhar. Exatamente, estamos lá. Então, muito obrigada, professor. Uma excelente noite. Paz, amor, saúde, principalmente para todos nós. Espero o senhor em outras lives. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, querido. Saúde para todos, mais uma vez. Um grande beijo. Obrigada. Minha gente, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela audiência até agora com o professor Natanael. Ele vai voltar em outras oportunidades aí, dependendo da agenda. Então é isso, minha gente. Amanhã vamos continuar com a Neuza Pandolfo, a nossa educadora sexual, falando sobre segredos aí secretos do relacionamento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem inbox que a Neuza responde. A gente não vai falar o nome, vai ficar tudo no anonimato, tá certo, minha gente? Então, amanhã é com a Neuza Pandolfo. Aguardo todos vocês às 22h30. Então, até amanhã, meus queridos. Uma excelente noite. Um beijo para todo mundo. E muito obrigada pela participação e pelo carinho com o nosso convidado. Um beijo, minha gente. Amo vocês. Beijo, professor. Igualmente, querida. Um grande abraço. Saúde. Grande abraço para nós.